Olá, esse é o canal Obtuso X e vamos falar sobre uma reportagem que saiu num canal de YouTube, no caso o Redcast, onde um deputado federal, o Paulo Bilinski, propõe a separação entre o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. É isso? Tem até uma reportagem aqui do Metrópolis. Vamos lá. Reportagem do Metrópolis. Aqui está. Aqui está a reportagem do Metrópolis. Descendo, descendo, pronto. Separar o Brasil. Deixa eu ver aqui. É isso aqui, separar o Brasil. Vamos lá. A declaração de Paulo Bilinski sobre a criação de Brasil do Norte e Brasil do Sul foi dada no podcast Redcast, transmitido na última quinta-feira, 18/9. Durante a discussão sobre a falta de proporcionalidade de número de senadores e a população dos estados brasileiros. É aquele negócio que ele fala que o Nordeste, Norte e Nordeste, tem cada estado 3 senadores e tem muitos estados. Então, subtende que esses locais têm uma maior quantidade de influência dentro do país, né? E que pode levar o Brasil para a esquerda. Talvez é isso que eu entendi dentro do vídeo. Mas vamos seguir na reportagem da Metrópolis aqui. O apresentador do podcast reagiu dizendo que seria separatismo. O deputado, então, questionou qual seria o problema. Saiba que, historicamente, quanto maior a extensão territorial, maior a tendência à ditadura. Quanto maior o país, quanto menor o país, mais democrático ele é, argumentou o parlamentar. Isso é errado. Olha, Cuba é uma ilha pequena. Não é democrático. A Coreia do Norte é um país bem pequeno comparado com outros. Também não é democrático. Se você pegar Estados Unidos, Canadá, deixa eu ver, Nova Zelândia, Austrália, são países enormes e são democráticos. Então, essa argumentação do Paulo Bilinski já está um pouco furada, não condiz com a realidade. Continuando aqui a reportagem. Bilinski ainda afirmou que o país seria muito grande. Eles, Norte, votam no Lula. Nós, Sul, votamos no Bolsonaro. Pronto, acabou. Não, não é bem assim. O Norte votou no Bolsonaro. Só o Nordeste foi que o Lula conseguiu ganhar. E mesmo assim, no Nordeste, a quantidade de votos que Bolsonaro teve em 2022 foi maior do que a quantidade de votos que ele teve em 2018. Porque o Nordeste ele é muito de esquerda ainda, mas nem tanto assim. Então aqui é outra coisa, fala sobre a vida pessoal dele que não interessa não. Só queria argumentar sobre isso aí. Então o que o Paulo Bilinski coloca, ele não tem, ele demonstra, ele não tem um conhecimento profundo do que seja o Nordeste. Eu separei outras matérias, não aprofundadamente, de maneira rasa, mas a gente vai entender como é o Nordeste. Eu estou prendendo mais ao Nordeste porque é justamente o local onde o Lula ganha, né? E é a argumentação dele, onde o Lula ganha, onde tem muitos estados, o Nordeste é a região que tem mais estados, a região Nordeste 9 estados, para quem não sabe, e no caso, né, teriam muito mais senadores e muito mais influência por conta disso, né? E em uma população não tão grande comparado ao Sudeste e Sul e Centro-Oeste juntos. Vamos lá. Falar um pouco sobre a economia do Nordeste, como é. A economia da região Nordeste do Brasil é diversificada e tem mostrado crescimento significativo, com destaque para agricultura, indústria e turismo. Cara, isso aqui é muito raso, não é uma coisa aprofundada não. Por exemplo, a agricultura.
A agricultura é um dos pilares da economia nordestina, com destaque para a produção de açúcar, milho, feijão, café, mandioca, frutas como melão e manga. A zona da mata é uma área importante para a produção de açúcar e etanol, enquanto o meio norte se destaca na cultura de arroz e soja. A indústria. Nos últimos anos, houve uma migração de indústria do Sudeste para o Nordeste. Vejam só, o que vai fazer o Nordeste crescer economicamente, o que fez o Sul crescer economicamente, é a industrialização. Tá certo? E a industrialização, para que ela cresça, precisa de energia. E o Nordeste tem energia. A gente vai ver um pouco mais na frente, né? Que o Nordeste tem energia. Mas continuando aqui. Contribuindo para o crescimento econômico da região. Os setores de serviços e indústria de transformação, especialmente em estados como Pernambuco e Ceará, têm impulsionado o crescimento do PIB. Claro, aí vem a parte do turismo. O turismo também desempenha um papel importante na economia, especialmente nas áreas litorâneas e nas cidades históricas, atraindo visitantes tanto nacionais quanto internacionais. Claro, quem não mora do Nordeste conhece o estereótipo de o Nordeste é apenas praia. Tem praias, são praias belíssimas e movimentam claramente a economia da região. Então, esse é um resumo muito raso do que vem a ser a economia do Nordeste. Não está nada aprofundado. Então, dizer que o Nordeste não produz absolutamente nada, isso é um erro. Outra coisa que ninguém sabe é que esse fator direita-esquerda no Brasil faz com que as pessoas acreditem o seguinte: os Estados Unidos, as pessoas da direita são alinhadas com os Estados Unidos. Agora eu pergunto, os Estados Unidos vão ser alinhados com o Brasil do Norte ou o Brasil do Sul? Vocês não sabem, ou muitos de vocês não sabem, que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos montou estrutura bélica, no caso, bases militares, no Nordeste, porque o Nordeste é estrategicamente próximo da Europa. Vamos ver aqui a seguir. Aqui, ó. Nordeste e o trampolim da vitória da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, a Europa já estava em guerra por 2 anos, sendo que no final do mesmo ano, o conflito iria se tornar mundial com as entradas do Japão e dos Estados Unidos. O Brasil ainda mantinha uma posição política de neutralidade, pois na ditadura de Getúlio Vargas existia uma posição ambígua sobre o qual o posicionamento iria tornar um caso de se entrar na guerra. Era oscilando para os recém-formados aliados, pois os Estados Unidos deram privilégio e suporte financeiro e tecnológico para a construção da primeira siderúrgica brasileira, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte: os Estados Unidos, para ele vencer a guerra, ele tinha que manter suas tropas o mais próximo possível do confronto. O deslocamento de tropas tinha que ser rápido. E do Nordeste, por exemplo, você pegar um voo de algumas regiões do Nordeste, por exemplo, de Recife para Portugal, são 8 horas apenas. É quase um teletransporte, em caso de avião, não é? Veja, seguindo aqui um pouco a reportagem. De resultado dessas negociações, o Brasil estava negociando, no qual os Estados Unidos queriam montar a estrutura aqui. O Brasil permitiu que os Estados Unidos construíssem ou ampliassem bases aéreas e navais na costa brasileira. E onde foi a costa brasileira? Foi no Brasil do Norte, de Bielinsk, ou no Brasil do Sul, de Bielinsk? Não. Foi no Brasil do Norte. Onde foi que ele colocou as tropas? Ele investiu em tropas. Ele veio para... Onde é que eu estava aqui? O resultado dessas negociações, o Brasil permitiu que os Estados Unidos construíssem ou ampliassem bases aéreas e navais na costa brasileira, com a maior intensidade no Nordeste brasileiro, onde as cidades de Fortaleza, Natal, Recife recebessem forças do então
USAAF, Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, e da USN, Marinha de Guerra dos Estados Unidos. Com esse acordo, a recém-criada FAB, que é a Força Aérea Brasileira, passou a receber várias aeronaves de origem norte-americana, no acordo chamado de Lend-Lease, dos quais o Brasil recebeu mais de 330 milhões de dólares, valores da época, de equipamentos militares de vários tipos. Como exemplo, os treinadores Fauchit PT-19, Norte América AT-6, bombardeiros Douglas B-18, patrulheiros Consolidated, Catalina e caças Curtiss P-36 e P-40, entre outros. Então, os Estados Unidos, além de montar base, equipou o exército brasileiro. Então, existe uma relação próxima. Então, dizer que, separando o Brasil entre norte e sul, achando que os Estados Unidos vão abandonar o norte, eu creio que já tem uma... Ele não falou isso, né? Ele não falou isso na reportagem, mas eu já estou adiantando. Então, assim, é provável que o Nordeste se alinhe muito rapidamente com os Estados Unidos. É o que a história diz. Outro ponto é que, estrategicamente, o Nordeste tem sol o ano inteiro. Isso favorece a proliferação de energia limpa. E para ter uma indústria forte, você precisa de energia limpa. Como a energia do hidrogênio verde, onde o Nordeste está começando a produzir o hidrogênio verde e exportar para alguns países. Como nós vamos ver aqui, ó. O hidrogênio verde Nordeste. O Nordeste do Brasil tem um grande potencial para tornar uma referência mundial na produção de hidrogênio verde. O investimento de 111 bilhões em 6 projetos está previsto para acelerar a produção de hidrogênio de baixo carbono, com expectativa de criar até 30 mil novos postos de trabalho na região. O estado do Rio Grande do Norte é destacado como protagonista nos projetos, com a construção de hubs de hidrogênio e do Porto Indústria entre Caiçara do Norte e Galinhos. O investimento total será de 5,6 bilhões no modelo de parceria público-privada, que são as PPPs, né? E uma área de 13 mil hectares. O estado também terá uma planta de H2V voltada para a produção do cimento verde, com previsão de funcionar em 27. Mas não é só Rio Grande do Norte, não. Tem projetos no Ceará, projetos em Pernambuco. Então, a fonte energética que o Nordeste tem propicia que ele exporte energia para outros países. E se o Nordeste não é desenvolvido hoje, é porque não existe uma boa industrialização. Potencial energético e superávit energético o Nordeste já tem. O que falta é apenas investimento. Investimento político. Apenas isso. Então, deixemos de preconceito e xenofobia, porque o Nordeste é só vítima de um sistema político que utiliza para enriquecer poucos. Então, o vídeo é esse. E se eu precisar complementar, farei outro vídeo. Então, até a próxima e tchau.